Fala galera, como é que vocês estão aí? Todo mundo bom no coração aí? Hoje a gente vai falar sobre o plano inclinado, um assunto que quando cai no vestibular geralmente são questões fáceis, sem muita dificuldade, e porque ele é um conceito bem simples, bem estudado assim, desde a antiguidade, a ideia de rampa, o pessoal procura sempre tentar estudar muito sobre o plano inclinado para otimizá-lo, ok? Vamos ao assunto. Se a gente considerar um bloco de massa M num plano inclinado de θ graus, como eu estou mostrando aqui, certo? Eu vou já logo de cara frisar que o primeiro conceito que a gente vai marcar vai ser o da força-peso, certo? Bom, a força-peso ela sempre é vertical e ela é apontada para baixo. E aqui já surge a primeira dúvida que o pessoal sempre pergunta para mim. Daniel, mas por que é vertical? Porque a força-peso, os corpos que têm massa aqui na Terra, certo? Sob a ação da força-peso, sempre estão sujeitos a ser vertical e apontada para baixo, ok? Bom, como ele está inclinado, o meu referencial não é o do plano cartesiano, ou seja, ortogonal e o meu eixo das abscissas, ok? Então a gente não tem mais esse referencial. Por isso, a gente vai marcar as duas componentes que são responsáveis por esse meu bloco M deslizar ou até mesmo ser abandonado no plano inclinado. Olha só, a primeira das componentes que eu vou fazer da força-peso é a que vai solicitar que o bloco desça. Esse cara ele é conhecido como sendo PT, ok? É o peso tangencial. E a outra componente dela é chamada de peso normal, olha lá, PN, certo? Bom, tanto o peso normal quanto o peso tangencial, pessoal, eles são duas componentes da força-peso, ou seja, são nada mais, nada menos do que a força-peso decomposta, ok? E aí ele vai formar uma figura bem característica que nós conhecemos muito bem aqui, que é esse triângulo que a gente costuma estudar, ok? Bom, pessoal, então só dando uma dica, o que vai ser o PT, o peso tangencial? O PT sempre vai solicitar que o bloco desça, ok? O PT faz com que o bloco desça, e guarda essa palavra. Eu vou até escrever aqui, ó, descer, ok? Uma dica aí para vocês, tá? E o peso normal, ele é responsável por manter o contato desse meu bloco de massa M com a superfície. E a dica que eu vou escrever aqui para vocês é essa daqui, ó, cola, tá? Que aí seria uma ideia que o peso normal, o peso normal vai fazer com que o meu bloco M ele fique colado com o plano inclinado, certo? Essa aqui tem θ, aqui tem θ. Eu não vou demonstrar isso, certo? Mas é basicamente você expandir, você prolongar esse força-peso 90 graus, você descer ela 90 graus e observar a geometria que vai ser formada aqui, ok? Então vamos ao que interessa. Eu quando estava na escola, eu mesmo tinha dificuldade de marcar onde é que vai estar um ângulo e tal. E para isso a gente vai aprender uma regra muito legal. Olha só, o peso tangencial, ele não é responsável por fazer o bloco descer, certo? Se ele é responsável por fazer o bloco descer, o peso tangencial é o peso vezes o seno do ângulo que está ali, ó, seno de θ, ok? Então, deixa guardado isso daí. E quem vai ser o peso normal? O peso normal, ele é responsável por colar, não é isso? Então, colar cosseno de θ. Olha lá. Então, como é que vocês vão guardar isso daqui, ó? Fala rápido aí, você que está em casa. P-seno, descendo. E aqui P cosseno, ó, P cosseno não vai dar, mas P cosseno, cola. Então, lembra dessa ideia. O peso tangencial ele está sempre ligado com o seno, descendo, porque ele faz com que o bloco desça, tá? E o peso normal, ele cola, ele está sempre ligado com o cosseno. Beleza, gente? Guarda essa dica. Você não precisa montar o triângulo, não precisa fazer nada. Só guardando isso daqui, você já vai acertar o exercício, certo? E aí, a gente tem um outro assunto, que é a continuação, que é considerando o atrito. Olha só, pessoal, nessa primeira situação minha aqui da esquerda, eu estou considerando que o corpo está subindo sob a ação de uma força F, certo? Se esse meu bloco M está subindo, ou seja, o sentido de movimento que eu estou apontando aqui, ó,
o sentido de movimento dele é de subir esse meu plano inclinado, você já sabe daqui de cima. O que a gente vai marcar aqui nele? Bom, Daré, eu não vou marcar o peso, que ele é sempre vertical e apontado para baixo. Eu já vou marcar os componentes dele. Quem solicita o bloco para descer? É o peso tangencial. Quem que cola esse bloco na minha superfície? É o peso normal, certo? E como esse meu bloco M ele está em contato com a superfície, vai surgir a força normal. Legal. André, por que você não marcou aqui em cima, no caso aqui de cima, né, a normal? Bom, porque eu estou só querendo aqui em cima, nesse caso, daqui, justificar para vocês o peso tangencial e o peso normal, ok? Mas a normal também está presente aqui em cima. Voltando. Então, o sentido do movimento é que essa minha força F vai ser maior do que o peso tangencial. Então, se eu utilizar o princípio fundamental da dinâmica, o Francisco, meu amigo, certo? Eu vou ter o seguinte, pessoal, as forças aqui, bom, a força F é a força que está sendo maior aqui no caso, então seria F menos. Bom, Daré, você não falou que nesse exercício tem o FAT, tem a força de atrito? Sim, então agora eu estou considerando que o atrito ele vai surgir contrário ao sentido do movimento. Olha lá. Então eu ficarei o seguinte, força F mandando no movimento, menos o peso tangencial e a minha força de atrito. Olha lá, peso tangencial menos a minha força de atrito é a massa vezes a aceleração. Ok? Deixa guardado aí. E num outro exemplo que eu até escrevi aqui para vocês é o seguinte. Agora o meu corpo está sendo lançado para baixo, certo? Eu estou considerando que ele está descendo, então esse é o sentido do movimento, ok? E sem ser sob a ação de uma força F. Então, no caso, eu não tenho uma força F exercendo, puxando realmente o meu bloco M. Aqui eu tenho só o seguinte, ele não vai descer? Então, quem que é responsável por fazer o bloco descer, pessoal? Peso tangencial, nunca esquece isso. E quem que vai se opor a esse meu movimento? Quem vai se opor a esse movimento é minha força de atrito. Bom, pessoal, como eu estou considerando que a tangente do meu ângulo θ aqui ela é maior do que o meu coeficiente de atrito que está existindo, olha só, eu vou escrever pelo princípio fundamental da dinâmica, Francisco, meu amigo. E a minha força resultante aqui nesse caso não é o PT que está puxando para baixo, tá? Vamos falar desse jeito. Então, o peso tangencial menos o FAT, que é a minha força de atrito, é a massa vezes a aceleração, ok? Substituo o peso tangencial, que é o P vezes o seno do ângulo que está abrindo, e o FAT. Bom, o que o pessoal me pergunta muito, observação. Aqui, em todos esses meus casos, pessoal, a força de atrito, ela não é o coeficiente de atrito vezes a normal, certo? Bom, o meu coeficiente de atrito, ele é uma constante, é um valor constante adimensional, não tem unidade estabelecida, ok? Agora, a minha normal aqui nesse caso, se nós formos observar, por exemplo, aqui, ó, eu não tenho a normal aqui? Tenho, tá? Eu não tenho o peso normal aqui? Tenho, certo? Bom, pessoal, se eu for observar, como eu estou considerando em todos os casos aqui que esse meu bloco ele não está voando nem nada, então no caso a minha normal ela vai equilibrar com o meu peso normal. E na maioria dos casos, tá, pessoal? Grande maioria, eu costumo até brincar que 98% dos casos vai acontecer isso. Olha só, quem que é normal então? Normal não está equilibrando com o peso normal? Normal não está equilibrando com o peso normal? Certo? Bom, então o Mi vezes a normal vai ser o peso normal. E aí, se a gente quiser até substituir a força de atrito, ela vai ser igual ao Mi vezes o peso vezes o cosseno do meu ângulo θ. Ok? Então, para esses meus casos, e na grande maioria dos casos, eu vou ter isso daí. Ok, pessoal? Grande abraço.